Raio X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista. A todos, muito bom dia. Consigo Júlio Vera Cruz Martins. São neste momento 10 horas 23 minutos. Como sabe, é com imenso prazer que a cada sábado estamos aqui para mais um programa. Hoje é Dia Mundial da Síndrome de Down. E é o ponto de partida para o programa de hoje. Hoje nós juntamos várias associações. A Associação dos Familiares de Surdos, que é a associação mais jovem, creio que, do país, tem apenas 4 meses, ainda nem sabe andar, mas já está a fazer coisas. Na próxima segunda-feira começa o primeiro mapeamento de surdos. Temos connosco a presidente da Colmeia, que todos conhecem, Isabel Muniz. Mais uma vez, desculpas por este sábado aqui na Rádio de Cabo Verde. Maria Helena Andrade é diretora do Serviço de Gestão Pedagógica, Avaliação e Educação Inclusiva da Direção Nacional de Educação. Muito bom dia, agradecimentos pela sua presença. Marciano Monteiro, presidente da ADVIC, é o segundo presidente, creio, da ADVIC. O primeiro foi Júlio, não é como? Manuel Júlio. Manuel Júlio e Marciano Monteiro é o primeiro presidente. Agradeço a todos pela vossa presença. Eu estava, em jeito de brincadeira, recebi uma informação. Eu manifesto que eu não desconhecia e perguntei quando é que vão pôr a linguagem gestual em crioulo ou a linguagem braille em crioulo, e disseram que já existe. O que é que existe? Bom dia, antes de mais, a todos os ouvintes. Aqui falamos qualquer língua que o cabo-verdiano compreende, não é? Língua portuguesa, alfacinha ou do Porto. Falamos em língua cabo-verdiana qualquer variante. Sem problemas. Antes de mais, bom dia a todos. Língua gestual e não linguagem, porque é uma língua com regras, com gramática própria, com características próprias. Por isso dizemos língua gestual e não linguagem gestual. E só para dizer, crioulo é uma língua gestual é uma outra língua. E temos língua gestual cabo-verdiana, assim como temos língua gestual portuguesa, temos Libras, língua de sinais. Mas é preciso construir essa língua, não é? A língua já está construída. A comunidade surda cabo-verdiana criou a língua gestual. Quando é que foi isso? Desde os primórdios. Então, e qualquer comunidade inicia logo com uma língua. A língua gestual cabo-verdiana é uma língua que surgiu da própria comunidade surda cabo-verdiana, com adaptações da língua gestual portuguesa, porque é a primeira referência nacional que temos em termos de educação. Contudo, há características próprias de acordo com a realidade cabo-verdiana. Então, a língua gestual cabo-verdiana, tal como a língua crioula, tem as suas variantes em diversas ilhas, como temos também a língua oral. Morre-se aprende-se até morrer. Marciano, há também uma braille, está em crioulo também? Oficialmente não. Bom, antes de mais queria cumprimentar a todos os colegas aqui presentes, né? E também dar os parabéns à Associação Colmeia, que trabalha muito mais diretamente com a questão de síndrome de Down. O braille oficialmente não está em crioulo, mas pode-se escrever o braille em crioulo, porque o braille já não é uma língua, é uma escrita, né? É uma escrita, e como se pode escrever no dito chamado normal, escrita em tinta em crioulo, também pode-se escrever o braille em crioulo. Ou seja, o braille é uma escrita que se escreve em todas as línguas do mundo. Muito bem, e escreve-se perfeitamente em língua cabo-verdiana também, não é? Perfeito. Com influências de língua portuguesa. Isso. Muito bem.
Isabel Muniz, o que é que a Associação dos Amigos das Pessoas com Deficiência pretende fazer para hoje? Bom, a Associação... Ou o vosso dia é em abril? Na verdade, a Colmeia assinala todas as datas que têm a ver com o transtorno neurológico, com a deficiência intelectual e também com as dificuldades de aprendizagem, não é? Assinalamos esta data, aliás, a data de hoje, que é o Dia Internacional de Síndrome de Down, o nome científico é Trissomia 21. Essa data é assinalada mundialmente para que os países, ou seja, os Estados mundiais, criam respostas a nível da política pública, em termos de educação, da saúde, da inclusão social, da proteção social e inclusão social, na medida em que estas respostas vão melhorar a qualidade da saúde, da educação, não é? E da inclusão social no seu todo, até porque as Nações Unidas hoje pôs um lema, como todos os anos fazem, que é amizade, acolhimento e inclusão, e no lema diz só solidão. Essa solidão tem a ver com a não discriminação, com o não preconceito e para também a não criação, ou seja, no trabalho da criação de acessibilidade para evitar barreiras, que as barreiras não são só acessibilidade física como pensamos, mas acessibilidade no seu todo, não é? Uma das acessibilidades que também se fala nessa data tem a ver com a acessibilidade das próprias melhorias no sistema, não é? Tanto da educação, da saúde e da proteção social. Já lá vamos, Isabel. Não é por acaso, bom, nós, mesmo que esse estúdio seja maior, nós não conseguiríamos ter todos os representantes da educação, da saúde e de outros departamentos governamentais, não conseguiriam caber aqui dentro desse estúdio. Temos connosco, eu dizia que não é por acaso, que temos a diretora no Ministério da Educação, pois a diretora do Serviço de Gestão Pedagógica, Avaliação e Educação Inclusiva da Direção Nacional de Educação, Maria Helena Andrade. Muito bom dia. A realidade de hoje é muito melhor do que antes, não é? Embora ainda haja muitas queixas das associações. Com certeza. Muito bom dia. A realidade de hoje é diferente, sim. Claro que ainda persistem alguns desafios e que, à medida que vamos avançando, surgem novos desafios, e a própria educação, ela é assim, não é? Ela é dinâmica, é evolutiva. Dizer que antigamente, por exemplo, as crianças com deficiência, os alunos com deficiência não estavam na escola, estavam em casa, não iam para a escola, ou porque os pais não levavam, escondiam, ou porque achavam que não aprendiam, ou então a própria escola também não criava as condições. Recentemente eu estive em Santo Antão e há professoras que tomaram conhecimento ou aprenderam essas valências, língua gestual, braille, mas parece que o número não é suficiente. Sim. Eu estou a falar do Porto Novo. Sim. Porto Novo recebeu uma ação. Em Porto Novo houve uma... Porto Novo e outros concelhos já tivemos ações de capacitação em braille, também em língua gestual. Já temos um dicionário cabo-verdiano de língua gestual logicamente que não é possível ainda conseguir abarcar todos os professores nestas ações de capacitação. A educação, nós temos muita mobilidade na educação também. Então, às vezes tem um conselho onde nós temos professores que recebem ação de formação, mas depois o professor pede transferência e vai para outro conselho e vê outro que não tem formação. Então, há muita dinâmica, há muita mobilidade também que dificulta. Em Santo Antão nós temos
muita experiência em termos, temos pessoas com muita experiência em termos de língua gestual. Temos um professor que inclusive já está prestes a reformar-se, mas tem dado uma grande contribuição. Dizer que vocês têm, cada professor tem a sua especialidade ou um único professor tem um conjunto? Não. Neste caso de língua gestual, temos alguns professores que têm essa capacitação. Quando recebem alunos, por exemplo, nós estamos agora com uma experiência em Santa Catarina de Santiago, onde nós temos uma turma de alunos surdos que já começaram desde o ensino básico, com uma professora e também com um monitor de educação especial, que é surdo, e esses alunos já estão no 11º ano, já estão na escola secundária. Então, esse monitor de educação especial, que faz, digamos, como um inquérito, não é? Exato. Está também na escola a acompanhar os alunos desde o ensino básico. Nós temos também em Santa Cruz, temos uma monitora de educação especial, temos na Ribeira Brava de São Nicolau, temos em São Vicente, e agora nós vamos também lá em Santa Catarina de Santiago. Como os alunos já estão no ensino secundário e fica difícil apenas para uma pessoa conseguir acompanhar a todos, porque uns estão na via técnica, outros estão na via geral, então nós vamos agora dar uma ação de capacitação para os professores desses alunos. Muito bem. Ângela Lopes, já há dias, a jornalista Angélica Vaz disse que você disse no trabalho que ela fez que há surdos que não estão a estudar no interior de Santiago. E como sabemos, a população surda é uma população que tem maior dificuldade de inclusão por dificuldades de comunicação. E a comunicação é a base para qualquer relacionamento qualquer das deficiências, mesmo cegos, tem também dificuldade de comunicação. Qualquer pessoa com deficiência, não é? Tem problemas de comunicação. Mas a especificidade da pessoa surda é que a incapacidade de oralizar, pela grande maioria, então dificulta até o simples dizer o que pensa, o que sente. Torna esta comunidade mais dependente e mais fragilizada em termos de inclusão educativa. E para isso é necessário haver uma mediação na comunicação. E é isso que faz muita falta em Cabo Verde, porque temos um déficit enorme de intérpretes de língua gestual e de professores bilíngues capazes de... A Ângela também é professora, não é? Eu sou professora e me considero uma professora bilíngue porque eu administro as minhas aulas na língua gestual. É mais difícil relacionar com alunos surdos sem o conhecimento da língua gestual. E a educação de surdos não passa apenas pela língua gestual, passa também pelo conhecimento da cultura surda, da identidade surda e da didática para o ensino de surdos. Por serem de uma comunidade diferente, que tem a cultura própria, a identidade própria, também há necessidade de adaptação das metodologias de ensino. Pois, e todas essas questões, Isabel Muniz, as universidades têm em conta quando formam os professores? Bom, essa é uma das questões que nós temos vindo a reivindicar ao longo dos anos. Se neste momento a diretora está aqui, já os professores podem ter alguma cadeira, não é? Na universidade, de antes não havia, não é? Então os professores tinham grandes dificuldades, ainda poderão ter, em, por exemplo, detectar na sala de aula quando o aluno tem alguma condição, não é? Que pode ser o autismo, o síndrome de Down já não é, porque é uma condição genética, mas todas as outras, mesmo as dificuldades de aprendizagem, não é? Que é, por exemplo, a dislexia, a descalculia, a dislalia,
que são dificuldades mesmo de aprendizagem, não é? Os professores têm dificuldades, os professores não sabem o que é que significa isso, não é? Que deve haver uma preparação, isto também é sociedade, não é? Porque nós conotamos esses alunos na escola com alunos que não aprendem, quando não é verdade. Nós temos um presidente dos Estados Unidos que foi dislexo. O anterior embaixador, que foi de Cabo Verde, dos Estados Unidos, tem uma dislexia, não é? Então, isso é um processo do ensino. Dizem que o Messi, o famoso Messi, tem um problema. Sim. O que é que neste momento cientificamente está a estudar? Com relação à deficiência, mede-se o grau de comprometimento. Por exemplo, o autismo, neste momento, segundo cientificamente, está a sair da classe da deficiência, porque vai depender do grau de comprometimento. Eu sou autista toda a vida, não deixo de ser autista, mas eu posso levar uma vida normal. Eu estudo, eu nado, eu ando de bicicleta, eu investigo, mas há coisas simples da vida que eu não sei fazer. Não me interessa fazer, porquê? Porque eu tenho um transtorno neurológico, não é? Então, são os sistemas mundiais devem adaptar as políticas públicas adequadas, porque a doutora Helena disse que a educação é um processo contínuo que, à medida que tudo se avança, não é? Nós devemos adaptar as nossas políticas públicas para as respostas humanas, não é? É o que acontece quando o aluno entra na sala de aula, que o professor não tem preparação. E ainda nós temos turmas numerosas, não temos o professor de apoio dentro da sala. Muito bem. Marciano Monteiro, há tempos, creio que no ano passado, saiu um plano de ação. Eu liguei ao Marciano para saber o que ele pensava desse plano de ação, e aí começa o primeiro obstáculo. O plano de ação, sim senhor, saiu no boletim oficial, mas é preciso ter o plano de ação em braille. Sim, porque essa questão de acessibilidade é uma questão de fundo que deve ser vista. Por exemplo, para os cegos, o nosso BO até agora não está assim tão acessível que permita um cego ter o conhecimento daquilo que é publicado tanto no BO. Começa já, de facto, com esta grande barreira. E o plano de ação saiu, mas nós infelizmente temos as dificuldades em estar com conhecimento daquilo que saiu no plano de Quer dizer, alguém tem de ler para ele poder entender, não é? É isso? Alguém tem de ler, sim. Mas eu costumo dizer sempre, eu aquilo que leio entendo melhor do que aquilo que alguém lê para mim. Então, naturalmente, que há essa necessidade de uma adaptação, tanto de tudo, praticamente, para que uma pessoa cega possa, de facto, ler e perceber, compreender e também até, no caso concreto, emitir as suas opiniões também sobre determinados assuntos. E isso, hoje em dia, há tecnologias que ajudam e bem nessas coisas. Agora, o que falta é, de facto, sair da teoria para a prática. São tecnologias caras? São caras, de facto, são tecnologias relativamente caras, mas eu costumo dizer que para o conhecimento não tem preço, não é? Não há nada que se pague o custo do conhecimento. Então deve haver investimentos tanto nessas tecnologias para que, de facto, tenhamos as mesmas oportunidades de que as pessoas ditas normais. Eu tive conhecimento, Helena Andrade, que é uma turma recentemente constituída, só de mulheres, onde há mulheres com várias deficiências. Parece que essa turma está a funcionar. O Ministério da Educação é que me disse que é uma turma, não sei que organização é que teve esta iniciativa, há uma turma
exclusivamente de mulheres e têm várias deficiências. Deve ser muito difícil juntar essa quando há pessoas que acumulam deficiências. Não sei quem é que me diz, por exemplo, se há pessoas que têm várias deficiências, pessoas surdas, mas que também são cegas e podem ter outras coisas. Aí é mais complicado ensinar, não é? Quem é que me ajuda? Com certeza. Eu não estou a ver... não consigo dizer realmente em relação a esta informação se há uma turma só de mulheres. Eu sei que tem muitas informações. Infelizmente eu não posso estar aqui a dizer frontal disse-me, não sei o que. Não, mas onde é que funciona? Aqui na praia? Aqui na praia, justamente. Eu sei que tem muitas informações, mas não é relevante, não fique isso a perturbar o seu espírito. O que é que eu quero saber é se há pessoas, deve haver, com múltiplas deficiências. Com múltiplas deficiências, sim. E aí é que parece mais complicado, não é? É bastante complicado, sim. Há casos em que temos pessoas com múltiplas deficiências e em termos de ensino fica muito mais difícil, sim, porque... a primeira coisa a se fazer é identificar essas deficiências, não é? E por isso é que nós temos um sistema de sinalização que está em vigor desde 2018, que é um sistema que permite identificar as crianças e jovens com necessidades educativas especiais. É feito através não se trabalha neste caso com o diagnóstico, mas sim com a problemática, ou seja, um professor quando sinaliza um aluno deve ficar à vontade para fazer a sinalização quando vê indícios de alguma deficiência, de alguma deficiência. Não está a fazer referência àquela fase inicial, não é? Sim. Mas eu estou a fazer referência ao período em que já se sabe que a pessoa tem deficiência TAM, sim, e que tem deficiência TAM, aí como é que acontece? Por isso é que eu estava a dizer, o sistema de sinalização, a partir do momento, claro que se já tem o diagnóstico é muito mais fácil, porque a partir daí também o sistema de sinalização permite que este aluno, esta criança tenha o seu plano educativo individual, tenha o seu relatório técnico-pedagógico e depois o seu plano educativo. E o professor vai trabalhar com esta criança, com este jovem, através do plano educativo individual, onde tem todas as medidas especiais que esse aluno beneficia. Nós, em Cabo Verde, nós temos 23 equipas multidisciplinares de apoio à inclusão educativa, temos 2 equipas na praia, pela sua dimensão, e temos uma equipa em cada concelho. E esta equipa que é responsável por fazer a avaliação de acordo com os critérios de funcionalidade. E esta equipa tem psicólogos? Sim. Tem psicólogos. Às vezes não é necessário fisioterapias? Não tem, a equipa não tem, porque a equipa a parte clínica não é com a equipa é a parte pedagógica, educacional. Sempre que há necessidade de fisioterapia, claro que é direcionada para a instituição de saúde. Isabel, e aí quando há fisioterapia é um problema, não é? Não, na verdade há crianças, também adolescentes e jovens com múltiplas deficiências. O grande calcanhar daquilo que nós temos é essas crianças estarem dentro da sala de aula, não é? Para além disso, nós temos crianças que não têm controles fins, não é? E pelo menos isso a diretora poderá, porque a última lei que saiu diz que agora as escolas terão um cuidador ou terão o auxiliar para acompanhar essas crianças, mas a grande parte dessas crianças não estão na escola, não é? Porque a escola não está ainda preparada. Está a dizer crianças com múltiplas deficiências. Múltiplas deficiências, não é? Não estão na escola, não é? Nós temos casos, nós já relatamos também isso ao Ministério da Educação, por vezes os pais, com vontade para os filhos estudarem, vão para a sala de aula junto com essas crianças, não é? Então, são esses casos, não é? Quando uma criança não tem grande comprometimento, fica mais fácil de estarem na sala de aula e terem algum acompanhamento, não é?
A diretora também disse que tem, de facto, tem a parte da equipa inclusiva para cobrir todo o país. Nós, neste momento, no dia a dia, também encontramos, e já estivemos, inclusive, reunidos com o Ministério da Educação, porque quando as famílias dizem, a criança vai para a escola, nós não vemos resultado. Aliás, eu tenho uma imagem muito triste. Uma senhora me disse que o seu filho, se passar um mês sem ir para a escola, ninguém chama, não é? Então, ou seja, há essas questões que são humanas. Como se não conta. Como se não conta, não é? Então, há esses casos que nós temos que... Penso que neste momento o que se está a passar, porque todas as associações que lidam com esta temática depara-se no dia a dia com esses factos, são factos reais, não é? Está aqui a DVIC, a Associação de Surdo, o que é que nós deparamos? Porque isto tem a ver com também alguma melhoria em termos da política pública. Se nós tivéssemos em Cabo Verde um serviço de intervenção precoce, que no serviço de intervenção precoce nós teremos todas essas especialidades, que técnico de educação especial, fisioterapeuta, assistentes sociais, psicólogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, estarão concentrados. Nós somos ilhas, todas as ilhas podem não ter condições para abarcar, mas uma poderia ficar na área de Barlavento e outra em Sotavento, não é? E, de facto, daria resposta para as ilhas. Por exemplo, nós temos ilhas que não há essas especialidades. Estamos a dizer isso com toda a frontalidade. Há pais que deslocam, não é? Quando, por exemplo, tem um filho com autismo, sobretudo nos primeiros anos de vida, que é muito difícil, com uma hiperatividade, não é? Porque o transtorno neurológico tem consequências, não é? E as famílias estão ainda no período de luto, que precisam eles mesmos de serem atendidos, não é? Não sabem como lidar com a situação. E às vezes vêm aqui para a praia? Vêm para a praia, mas essa evacuação para a praia, não é? Quando se tratar é diferente de uma doença, porque isto também há um vazio legal, não é? Uma coisa é eu ter uma doença, o médico, como é que se diz, faz a evacuação da junta. Outra coisa é sobre a deficiência, não é? Então, isto é um vazio legal, ou seja, nós temos que ver essas questões candentes na nossa sociedade, porque nós queremos que a nossa política pública dê resposta a um cidadão, sobretudo a uma criança, não é? Seja da Ilha de Santiago, seja do interior. Porquê que estou a fazer essa referência? Porque nenhum aluno vai concentrar-se para sentar na sala de aula se não tiver esse acompanhamento. O professor não dá aula. Não há condições, não é? Então, nós temos que ir parte a parte. Temos que, de facto, criar a resposta da infância para podermos, de facto, ter o aluno concentrado, não é? Antes de... Isto é, esses alunos devem frequentar a creche, o jardim infantil, para trabalhar, estamos a falar do estímulo, isso é um processo do cérebro, não é? Os alunos devem ser estimulados, estarão mais aptos para a aprendizagem, não é? Porque para um aluno frequentar a sala de aula, ela tem que passar por esse processo de reabilitação e habilitação. Por exemplo, a doutora Helena falou da sinalização. Não é necessário ter um diagnóstico para ser sinalizado, não é? Um aluno que não tem grande grau de comprometimento pode até, porque por vezes não se fecha o diagnóstico, mas esse aluno não deixa de ser trabalhado em termos de matéria educativa, não é? E essa sinalização está a funcionar, Marciano, para todas as deficiências? Bom, eu acho que esta pergunta não sei se eu poderia responder diretamente, né? Mas o que eu diria é que há sim, há alunos que estão sendo sinalizados e
Agora, não posso dizer se de facto isso está sendo para todos, tanto para todos aqueles que têm essa necessidade de serem sinalizados. Mas agora, aproveitando essa brecha, se me permite, eu voltava a uma questão que o Júlio colocou há um tempinho atrás aqui agora, que é aquela turma de mulheres com várias deficiências. Eu creio que deve estar a referir, eu não vou aqui nomear a universidade, porque não estamos aqui em nada de publicidade, mas há uma universidade aqui, tanto na cidade da Praia, que tem uma turma formada pelos alunos cegos e surdos. E provavelmente deve ser isso. E esses alunos estão a ser formados precisamente na área das ciências de educação. E isso por quê? Porque nós, a nível das associações, chegamos no entendimento certamente de que, aliás, não reunimos, não discutimos isso presencialmente, mas eu creio que é um sentimento de todas as associações de que se tivermos também profissionais com essas necessidades, certamente a resposta seria melhor. Então, esses alunos estão a serem formados tanto em ciências de educação, e até porque já estão no último ano, tanto do curso, e acreditamos que nos próximos tempos também, se houver essa questão de oportunidades, né? E acredito que a resposta educativa certamente será melhor um pouco aqui em Cabo Verde. Pois, eu agradeço a informação, mas não é disso que eu estava a referir. Há, de facto, essas mulheres não estavam a estudar. Não estavam a estudar. Porque aqui entra, parece que é uma iniciativa da APIMUD, das mulheres com deficiência. Mas depois, já se lembrou? O que é que se passa então? Não é que eu me lembrei. Eu sei que a PIMUD trabalha com mulheres com deficiência, então deve ser. Pois é, e então, agora, para um trabalho mais eficaz, é preciso que as pessoas estejam identificadas. Esse recenseamento, esse mapeamento de surdos pode ser um arranque, não é? Eu não sei se o Instituto de Estatísticas, quando faz o recenseamento geral da população e habitação, assinala. Nós já falamos, porque os cegos parece que estão na dianteira em termos de número, mas eu não sei se aquele inquérito do INES reflete a realidade. Aí pode-se utilizar esse mapeamento dos surdos aqui na Ilha de Santiago como arranque para a identificação de se fazer um mapeamento geral das pessoas com deficiência. Infelizmente, falta de recursos financeiros, o recenseamento vai começar por Santiago a partir de segunda-feira, não é? Sim. E o mapeamento está enquadrado dentro de um projeto maior que ainda não tivemos o financiamento, que é a Operação Resgate. É um projeto que vai funcionar em 2 grandes eixos. Primeiro, o mapeamento a nível nacional, para levantar todas as informações acerca dos surdos e das suas famílias e das condições que vive, qual a necessidade que tem, todas as informações básicas, de modo a ter uma base de dados a nível nacional para permitir qualquer trabalho de fundo em prol da inclusão e do apoio social a essas pessoas. E num segundo momento, terá a oportunidade de identificar nas próprias famílias ou pessoas de relações próximas a pessoas surdas e potenciais intérpretes de língua gestual que poderão atuar na própria comunidade, no próprio concelho, de modo a permitir que a inclusão de surdos seja efetivado localmente. Esse mapeamento não poderia ser utilizado para outras deficiências? Não? Não. Inclusive temos que até falar disso para não confundirmos.
cada deficiência tem a sua especificidade. Não, eu estou a dizer em termos de identificação. Não. Essa equipa que vai iniciar um mapeamento de surdos não pode... Eu até vou terminar. Nós, há dias, estivemos numa reunião com as Nações Unidas. Há uma necessidade de fazer um mapeamento geral para a deficiência no seu todo, não é? Porque é necessário, disse bem, o censo de 2021 diz que nós temos 47 mil pessoas com deficiência. As crianças do 0 aos 5 anos não estão contabilizados no censo. Há um vazio. Por que há um vazio? Por uma razão muito simples. Se nós não temos serviço de intervenção precoce, não teremos crianças do 0 aos 5 anos no censo. Porquê? Porque ainda que pode não termos o diagnóstico fechado, mas há uma sinalização, não só sinalização em termos de educação, mas no seu todo. Nós sabemos que essa criança pode ter uma patologia que só depois da intervenção terapêutica que se vai saber se é autista, se é um dislexo, se tem um TDAH, então há um trabalho a ser feito nesse momento. Como nós ainda não temos esse serviço, mais ainda, para termos, por exemplo, o diagnóstico, nós teremos por exemplo, o sistema de NPS deve contribuir para as comparticipações, porque também a falta de comparticipação será um entrave para as famílias terem essas terapias. Porquê? Porque os hospitais, os centros de saúde, não dispõem de toda essa equipa multidisciplinar que é necessário. Temos sim, por exemplo, vem a equipa portuguesa de neuropediatria, que tem dado um grande contributo para Cabo Verde, mas para o número de pessoas com deficiência que nós temos em Cabo Verde, não vai colmatar. Começou a sua pergunta, e bem, nós não estamos como há 30 nem 20 anos atrás, mas agora nós estamos em condições de trabalhar e melhorar essas políticas públicas, porque nós sabemos onde é que há falhas no sistema, não é? Isso não são falhas que nós podemos dizer porque não é uma máquina, não é? São seres humanos. Então, como estamos a tratar de seres humanos, nós sabemos que essas áreas, para funcionar, tem que ter essa articulação transversais. O que é que eu estava a dizer com a tirar partido do início desse mapeamento? Eu não estava a fazer referência a tratamento nem a sinalização. Se me deixar concluir, a identificação do número. Nós já solicitamos também que haja um mapeamento neste momento em relação à deficiência. Assim, saberá fazer essa especificidade. Eu sei, por exemplo, que a comunidade surda, que é uma comunidade específica, tem esse mapeamento. Dentro da comunidade surda, que há esse mapeamento, a comunidade surda vai encontrar alguma criança que tem sinais que pode ter espectro de autismo. Não é? Então, isto vai apoiar o mapeamento geral. Porquê? Pode-se fazer o geral, depois ir no específico, não é? Porque eu não vou trabalhar a deficiência visual, não é? Porque não tenho valências e tem a sua especificidade. Por mais que haja, porque é que se diz que há mais cego no censo? Porque é visível. O que não é visível não conta, não se sabe, não é? Nós para sabermos isso temos que trabalhar a informação de uma forma adequada. Pois, eu estava a dizer que essa equipa que vai começar o mapeamento dos surdos, tomando conhecimento que há um cego aí numa casa vizinha, pode assinalar. Exato. É isso que eu estou a dizer. Fazer, isso sim. É isso que eu estou a dizer. Isso sim. As diversas associações, tendo conhecimento do mapeamento que vai começar no dia 23, poderiam, não sei, ter algum interesse ou conjugar esforços. Como é que o vosso mapeamento vai começar? Bom, eu gostaria mesmo
Eu gostaria mesmo de falar um pouco mais sobre isso. E o mapeamento tem o objetivo de identificar a pessoa surda, todos os surdos da Ilha de Santiago. E esse projeto foi financiado pelo presidente da Assembleia Nacional em decorrência de uma visita que tivemos no mês passado. E este mapeamento é apenas o primeiro contacto, porque sabemos que em uma semana não conseguimos muita coisa, mas conseguimos localizar, identificar e também poderemos ver que dentro da comunidade surda, como disse muito bem a doutora Isabel Muniz, há crianças e pessoas surdas, principalmente o grupo de surdos cegos, que são pessoas invisibilizadas, que as pessoas não acreditam na sua capacidade por não poderem ouvir, não poderem ver, não poderem comunicar, então a sua capacidade fica camuflada na sua deficiência. E é preciso também falar sobre uma questão que o senhor colocou há pouco, que eu gostaria de frisar aqui. Nós, na Escola Brasília Charles Santo Antônio, que é uma escola bilingue, ou seja, que tenta ser bilingue, ainda não é, mas tenta ser, trabalhamos também com crianças surdas que têm outras deficiências. E nesse grupo... Mas está a dizer tem outras deficiências porque suspeita, porque deduz, ou tem... Não, tem mesmo. E tem crianças que são totalmente dependentes e precisam de apoio para ir à casa de banho para fazer as suas necessidades mais diversas, para fazer tudo. E nós não temos acompanhamento de nenhum assistente social, nem pessoal de apoio. É o professor que tem desempenhado todos esses papéis. E acredito que na cidade da Praia estamos muito mais avançados em relação a Cabo Verde. A minha preocupação maior são as crianças ou as pessoas surdas e com outras deficiências que também fazem parte da comunidade surda, que estão fora dos centros urbanos, em que as famílias podem nem ter o conhecimento que existe esta porta aberta que pode atender o seu ente querido, que as pessoas não acreditam na capacidade dessa pessoa aprender ou desenvolver as suas capacidades e ter uma vida autônoma. Há dias, e curiosamente, eu descobri um jovem surdo na cidade da Praia, um jovem com 30 e poucos anos, saudável, mas que pela sua condição de surdez e pela condição da família, ele nunca entrou numa sala de aula. Ou seja... Está convencida que, como ele, haverá outros? Haverá, de certeza, porque o que mais me motiva nesta luta é uma questão familiar que eu gosto de carregar comigo. Porque minha avó tem 2 filhos surdos e são os únicos que não puderam estudar. Minha tia, que é a irmã do meu pai, foi tentar estudar quando já adulta, num programa de alfabetização de adultos, e a escola simplesmente rejeitou. Eu digo a escola porque a escola é representada por um professor, pelo educador, rejeitou pela sua condição de surdez. Provavelmente que não está esse programa de educação de adultos, se calhar não está preparado para receber pessoas com deficiência. Eu gostaria de chegar ali. E a condição dos surdos não é a limitação. A limitação é da sociedade não poder dar resposta a essa necessidade. Porque quando falamos da inclusão na perspectiva da pessoa com deficiência, estamos a nos limitar em relação a certas atitudes que devemos tomar para que isso possa acontecer. Mas se tomarmos a inclusão como uma responsabilidade social, como uma tarefa de todos, porque, por exemplo, eu desafio pessoas a entrar na comunidade surda, onde a língua gestual é fluente, uma pessoa ouvinte que não tem domínio da língua gestual, para passar um dia e sentir na pele o que é a exclusão comunicativa. Porque ali é a pessoa ouvinte que se sente excluída. E nós temos a capacidade de aprender a língua gestual. Mas não podemos fazer o milagre de ensinar o surdo a falar ou a ouvir.
mas podemos participar da comunidade surda aprendendo a própria língua, a língua gestual. E isto nos acrescenta e não nos tira nada. Só nos torna mais capacitados, mais ricos em termos de cultura e de comunicação. Helena Andrade, a questão de programas de educação de adultos tem capacidade para receber pessoas com deficiência? Em relação à educação de adultos, os alunos da educação de adultos são alunos que devem ser tratados também em pé de igualdade, não é? Por isso é que nós temos equipas multidisciplinares que trabalham também com a educação de adultos. Ou seja, se há uma identificação desse, por exemplo, um aluno surdo que está na educação de adultos, a própria coordenação da educação de adultos deve reportar e deve fazer essa sinalização para que a equipa possa fazer a sua intervenção. Nós temos uma legislação em educação especial que foi publicada em 2024, portanto é o Decreto-Lei número 9 de 29 de fevereiro de 2024, onde prevê também, para além de outras medidas que os alunos com necessidades educativas especiais beneficiam, também prevê a existência de um cuidador para alunos em situação de dependência, mas deve ser uma das medidas especiais que esse aluno beneficia. Se é um aluno em situação de dependência, esse aluno deve ter sim um cuidador. Não é possível ter porque o papel do professor não se, como é que eu posso dizer, não fica excluído por causa da existência do cuidador, porque o professor tem o papel pedagógico, o cuidador tem o papel do cuidador. Vão enviar um cuidador para a Escola do Brasil? Neste caso, quando há essa necessidade e está como uma medida especial que o aluno beneficia, a escola deve fazer essa solicitação. A escola deve fazer essa solicitação e neste caso nós agora também temos um programa que é o Programa de Apoio à Reforma Educativa Prioritária, que um dos apoios que esse programa dá é facilitar a existência ou o financiamento, digamos assim, desse cuidador. Porque estamos a falar de Cabo Verde, onde nós não conseguimos ter professores assistentes para todas as crianças com necessidades educativas especiais, mas podemos ter alguns cuidadores, sim, até porque já temos pessoas formadas, temos cuidadores formados. Agora, precisam fazer a solicitação e lá onde é possível, sim, pode... Bom, então, parece que a solicitação já foi feita, não é? Agora é só formalizar? Sim, a solicitação foi feita junto da equipa multidisciplinar de apoio aqui na Chácara de Santo Antônio e aguardamos respostas desde há 3 anos atrás. E agora Helena Andrade vai meter uma cunha para enviar um assistente, não é? Mas esse 3 pedido, anos é tempos demais. Esse pedido deve ser feito à delegação, porque é a delegação do Ministério da Educação que é o serviço responsável em cada concelho. Então, é a delegação que recebe o pedido e que faz o tratamento do pedido. Eu vou-vos contar uma história. Ontem alguém com um papel estava a querer chegar na Direção-Geral de Emprego, mas aquela estrutura, emprego, não sei o que, já não existe, era de outro ministério. O que é que eu estou a querer dizer com isso? A escola tal enviou para a equipa tal, a equipa deve enviar para a delegação. Olha, recebemos este pedido, em vez de deixar aquilo a dormir numa gaveta, não é? A administração deve responder. Agora a Helena Andrade vai meter uma cunha, não é? São vários os casos de necessidade de assistentes, porque temos alunos, sim, temos alunos dependentes que precisam de ir à casa de banho e precisam de apoio, temos alunos que não conseguem ficar muito tempo numa sala de aula por causa da sua condição, então tem momentos que tem que sair mesmo da sala, tem que sair para descomprimir e para mesmo
mesmo para fazer um outro tipo de atendimento ou mesmo relaxar. Então tem que ter alguém que acompanhe e o professor não consegue, não é? E no caso de Advic Marciano, as coisas como é que vão? Bom, no caso da Advic... Sobretudo quando um cego tem outras deficiências. Sim. Aí é que é mais complicado. Nós já tivemos um caso de uma cega, infelizmente agora é falecida, mas que também tinha surdez, né? Era uma senhora também com surdez, e a comunicação já era bem mais complicada com essa senhora. Até ela esteve a estudar também, mas era bem mais complicado trabalhar com a senhora. Quanto aos cegos, eu não vejo grandes problemas na questão o problema que os cegos têm é mais a questão de acessibilidade, é acesso. Mas em termos de assistentes, já um professor com alguma capacitação, com alguma formação, consegue dar alguma resposta. De certa forma, consideramos respostas que dá alguma satisfação a um aluno cego. Qual é há alguma ligação entre a educação e essas associações que existem por aí? Ou seja, têm encontros, conseguem ter um espaço para exprimir as vossas ideias, propostas? Tem? Bom, no caso da Advic em concreto, eu nomeadamente falo do Ministério da Educação, onde estamos sempre com algum diálogo, digamos. Nós temos sempre aquela abertura, porque inclusive os professores que trabalham, que lecionam lá na Advic, são professores do Ministério da Educação. São pagos pelo Ministério da Educação, mas estão lá na Advic a dar aulas e, de certa forma, há sempre visitas. Nós recebemos mas aqui não há uma contradição. Esses alunos não deviam estar normalmente na sala de aula? Não, porquê? Porque no caso da Advic em concreto, nós não trabalhamos com crianças diretamente nas nossas salas de aulas. Nós trabalhamos com jovens e adultos que estão fora do sistema. Crianças também, tanto fazem parte do público-alvo, estou a falar das crianças cegas, fazem parte do público-alvo da Advic, a nível nacional. E lá onde... Vocês também vão fazer um mapeamento, não é? Bom, temos em mente agora o que está a faltar é o que não está a chegar também para a colega Ângela, né? Agora, são os recursos. Talvez se todas as associações fizerem uma única proposta, quem sabe se o dinheiro aparece, né? Porque quando há um volume muito peso, imagino eu, né, constituir uma equipa pluridisciplinar com apoio de alguma instituição que sabe fazer contas, e quem sabe e como o assunto já está a ser tratado a nível das Nações Unidas, quem sabe se aparece dinheiro, não é? Agora, as associações têm encontros individualizados com o Estado. Agora, as associações em conjunto estão a conversar com o Estado? Júlio, nós penso que já houve essas reuniões por diversas vezes. Nós, inclusive, não houve muito tempo, houve um encontro com o Ministro da Educação, da Inclusão, da Saúde no Ministério da Inclusão Social. A doutora Helena esteve presente. Nós colocamos todas essas questões. Eu estou a dizer, todas as associações? Todas as associações. Todas essas questões já foram colocadas. Mais do que isso, nós sentamos com, por exemplo, com o Ministério-chave, que é o Ministério da Inclusão Social, a trabalhar o plano estratégico da inclusão. Todas as associações estiveram presentes e essas questões estão no documento, não é? Outra coisa, há articulação entre as associações, porque o Advic, quando precisa de serviço da Colmeia, a Advic sabe que conta com a Colmeia, assim como a Associação de Surdo recentemente criada e outra também que já existiu. Então há essa também, a Colmeia da mesma forma. E com relação, por exemplo, à comunidade surda,
Nós temos, por exemplo, uma fonoaudióloga que é terapeuta da fala, inclusive que faz o serviço da audiologia. Que a equipa multidisciplinar não tem. Sim, não tem. Inclusive nós recebemos também pedidos de toda da equipa multidisciplinar, do centro de saúde, da delegação, para apoiarmos, não é? Crianças que estão nesta condição. O que é que se faz? A fonoaudióloga faz, vê a parte, uma coisa é comunicação, que se deve trabalhar, outra coisa é surdez, porque a fonoaudióloga, quando depara que há um surdez, que é surdez, procura uma associação que é para trabalhar a língua gestual, que é o que a Ângela está a dizer. Uma coisa é a dificuldade, eventualmente. Exatamente. Outra, aí entra a especialista. Então, a comunicação, porque deve-se trabalhar, a comunicação alternativa, não é? É uma coisa, não é? E trabalhar a surdez é uma outra coisa diferenciada. Não é? Por isso que há, entre as associações, há essa articulação, porque nós ajudamos-nos um ao outro, não é? Agora, o que neste momento vou referir, porque é do documento, há uma petição na Assembleia, nós temos que há várias etapas em relação à temática de eficiência que é o próprio sistema que tem que trabalhar. Neste momento é importante termos o serviço de intervenção precoce, porque o serviço de intervenção precoce até vai ajudar a educação em vários sentidos, o próprio Estado do Cabo Verde. Quando eu tenho um serviço de intervenção precoce, eu tenho uma equipa multidisciplinar, eu faço terapia de todas essas especialidades, neuropsicologia, fonoaudiologia, acompanhamento psicopedagógico, outras, tenho um serviço social para apoiar, não é? Crianças que nascem de família pobres, que não têm condições, não é? E a criança é estimulada desde a fase da infância ao jardim até a entrada na escola. Ao entrar na escola, se para além do professor nós tivéssemos o professor de apoio, por que é importante ter o professor de apoio? Não substitui o professor. O professor de apoio também não substitui o auxiliar que vai apoiar as crianças que precisam, que não têm controles finos, que precisam ir à casa de banho. É diferenciado, não é? O professor de apoio vai ajudar o professor a trabalhar a limitação. A equipa que a doutora Helena, por exemplo, está a falar em relação à educação inclusiva, não é uma equipa grande, não é? Não consegue, neste momento, porque a equipa dá a resposta ao país, ou seja, Cabo Verde inteiro. Para uma população, também o censo, neste momento, mostra qual é a população que nós temos no sistema de ensino, o que é que nós não temos, o que é que neste momento se depara. As crianças, para continuar, quando sabe-se que o grau de comprometimento, quando é acompanhada, já se sabe que aquela criança que tornou adolescente e jovem não tem condições cognitivas para avançar para o ensino superior. Então se trabalha o despiste vocacional para trabalhar a inserção socioprofissional. Qual é a notícia que tem desse, da petição? Era a petição sobre o quê? A petição tem todos esses pontos que eu estou a referir neste momento, que é professor de apoio, serviço de intervenção precoce. Ou seja, uma petição para obrigar o Estado a criação dessas políticas públicas, ou não só a criação, mas a melhoria, porque algumas dessas políticas públicas já temos, não é? O que nós precisamos é de melhoria dessas políticas públicas para chegar ao destino. Agora, que é o cidadão. O que é que pensa? Essa petição, se calhar, agora fica para a próxima legislatura, não é? Porque vamos ter eleições legislativas a 17 de maio. O que a petição já está feita, quando temos um documento, uma petição que está, por exemplo, na Assembleia Nacional, não é? A petição é um elo de pressão, porque há esses pontos e mais. A petição não é uma coisa que foi feita pela Colmeia. A petição é um documento que foi feito por 17 especialistas, e especialistas internacionais que deram apoio naquela petição,
com o objetivo do Estado ter todos esses pontos na mesa, o que é que como é que se deve fazer, o que é que porque quando a petição inclusive vai apoiar-nos a nós, porque nós podemos contrair uma AVC, acidente de carro, doença de Parkinson. Esse especialista que nós estamos a dizer que vai precisar para esses alunos é para nós. Nós precisaremos de um neuropsicólogo, assim como uma criança que nasce com um síndrome de Down. Muito bem. Quando essa equipa de inclusão, de educação inclusiva, trata também das saídas profissionais, não é? O aluno já fez o secundário, agora quer estudar mais e tem essa possibilidade, ou pode ir para a universidade ou pode ir para o ensino técnico. Sim. Para a formação profissional. Aí como é que funcionam as coisas? A primeira coisa a dizer que nós não temos apenas uma equipa que dá resposta a todo o Cabo Verde. Nós temos 23 equipas. Cada concelho tem uma equipa multidisciplinar, com exceção da praia, que tem 2 equipas pela sua dimensão, não é? Nós, em todas as escolas secundárias, nós temos o serviço de orientação vocacional profissional ao longo da vida, onde nós temos professores que são orientadores. Por exemplo, no 9º ano temos a disciplina de PVV, que é o Projeto Vocacional e de Vida. No 12º ano temos a área de projeto. E a orientação vocacional começa desde o 5º ano de escolaridade. No 5º ano começa-se com a sensibilização e à medida que vai avançando também a orientação vai avançando. E há esse despiste em termos profissionais, essa orientação profissional. Quando nós temos um aluno com necessidades educativas especiais, que cognitivamente, porque nós temos alunos com necessidades educativas especiais que têm o seu plano educativo individual e esse aluno vai até onde quiser e até onde puder. Ou seja, já temos alunos, já temos jovens que já estão inseridos no mercado de trabalho e que têm necessidades educativas especiais, fizeram a sua licenciatura, fizeram um percurso educativo e estão no mercado de trabalho. Pois, o problema depois é emprego, não é? Não, mas temos alunos que cognitivamente têm muitas limitações a nível cognitivo que não permite a aquisição de conhecimentos científicos. Aí, sim, esse aluno termina o ensino básico obrigatório, tem o seu currículo específico individual, ou seja, é uma adaptação no seu currículo, que ao fim do 8º ano tem o seu certificado de competências, porque vai-se preparando esse aluno para a vida. A partir do 6º ano tem o seu plano individual de transição, ou seja, trabalha-se na aptidão desse aluno. Se é um aluno que é mais vocacionado para mecânica, por exemplo, juntamente com os recursos locais, procura-se uma oficina para esse aluno ir no período contrário das aulas e aí no 8º ano recebe o seu certificado e vai para Está a fazer referência a uma pessoa que já trabalha. Não. Alunos. Muito bem. Eu estou a fazer referência aos alunos que têm o currículo específico individual. Eu posso dar um exemplo. Em Ribeira Grande de Santiago, nós temos alunos que têm o currículo específico individual e que estão a frequentar formações numa instituição. Ou seja, de manhã vão para a escola e à tarde vão para essa instituição para uma formação. Temos a formação de pladur, temos alguns em formação de serralharia, de mecânica. Está a referir-se a alunos com que deficiência? É uma deficiência a nível cognitivo, ou seja, cognitivamente eles não conseguem adquirir conhecimentos científicos. Não conseguem. Mas não tem qualquer deficiência, não é? Há cegos, há surdos? Isso independente da deficiência, ok? Nós estamos aqui a falar de alunos que têm deficiência cognitiva. Pode ser cego, pode ser surdo, pode ser autista, pode ter síndrome de Down, ou seja, cognitivamente esses alunos não conseguem mesmo
ter Não, eu estou a perguntar se sabe. Conseguem aprender, por exemplo, temos que não sabem ler, não sabem escrever, não conseguem mesmo. Eu estou a perguntar se sabe porque é diferente, não é? Sim. É diferente. Há dias, eu creio que em finais do ano passado, ou no início deste ano, a ADVIC organizou um encontro, até tinha primeiro-ministro, com empresas, não é? Para ver se as empresas conseguem receber para mão de obra. Eu não sei, Marciano, se o protocolo foi assinado, não? Há um pacto. Uma declaração, um pacto. Há um pacto que ainda está para ser assinado, ainda não está assinado, mas há um pacto para ser tanto assinado nesse sentido. E nós estamos a... Mas parece que as empresas não estão muito sensibilizadas, não é? Apesar de terem benefício fiscal quando dão emprego. Não estão sensibilizadas porquê? Porque têm esse benefício fiscal. Agora, até chegarem a ter esse benefício fiscal é que está a criar-se um sério de problemas, porque é muito burocrático. É muito burocrático. A nossa... Tanto o fórum que nós realizamos foi em dezembro do ano passado, era para ser feito em agosto, mas com aquela situação que deu em São Vicente, precisamente na véspera, tivemos que adiar isso e só foi feito... no final do ano, em dezembro. Mas essa iniciativa é precisamente no sentido de informar as empresas, primeiro, que têm esse benefício, mas também sensibilizar o governo no sentido de facilitar tanta questão burocrática porque é muito complicado. Às vezes chegamos numa empresa e dizemos, olha, há esse benefício fiscal. E tanto as empresas dizem, nós sabemos. Agora, nós para chegarmos lá é que é complicado. No caso concreto de algum patrocínio para as atividades, eles dizem, nós preferimos dar isso e sem ter esse benefício fiscal, porque custa-nos muito mais caro ter esse benefício fiscal. Porque ficam muito tempo à espera. Exato. Onde é que eu ouvi essa conversa, Isabel? Há dias, a proposta aí da legislação. Só fazer essa correção, eu estava a falar de núcleo de educação inclusiva, não o núcleo. Está bem? O núcleo, eu sei que tem 23 equipas, sim. Estou a falar do núcleo no seu todo, a nível nacional. Com relação ao despisto vocacional ou emprego protegido, eu vou dar um exemplo prático. Nós temos montado na Colmeia um serviço de despisto vocacional, que é uma formação dos jovens, com 21 jovens. Temos mais 15 jovens famílias à espera, porque não temos espaço, não temos recursos humanos, que é uma reabilitação funcional. Esses meninos vieram da escola, porque não tem, não é? Não houve o despisto vocacional na escola. E neste momento a equipa multidisciplinar está a trabalhar, que temos na Colmeia, está a trabalhar neste sentido, não é? Vocês também têm uma equipa multidisciplinar. Nós temos uma equipa multidisciplinar. A Colmeia neste momento tem uma equipa multidisciplinar, aliás, inclusive nós neste momento não temos a parte da educação porque optamos, não é? Como o Ministério tem, não há necessidade, até porque também não temos recursos, não é? Pedimos o apoio à equipa para apoiar as crianças que estão neste sentido, assim como a parte surda e também a parte cega, não é? Ficamos só com a parte da deficiência intelectual e neurológica, com a qual, quando essas associações também solicitam, nós estamos, dentro das nossas possibilidades, apoiá-los, não é? Vocês estão a funcionar como uma espécie de janela única, não é? Todo mundo nos pede, os pais que vêm das ilhas vêm aflitos, desmarcamos inclusive os atendimentos da cidade da Praia para poder acudir os pais que vêm das ilhas, sobretudo as ilhas que não têm essas especialidades, não é? Até porque a equipa também da Colmeia recebeu e tem recebido formações com especialistas internacionais nesta matéria, então estão a criar valências, não é que nem queremos, porque neste momento, eu até numa reunião eu estava a dizer à equipa da Colmeia que o meu maior desejo é chegar numa semana não encontrar um caso novo, porque é muita demanda para uma organização como aquela, não é? Por exemplo, eu entrei na sala,
a psicóloga clínica estava a atender uma criança que foi enviada da Delegacia de Saúde da Praia, não é? Ou seja, são as estruturas nacionais que pedem um apoio à Colmeia porque não tem essa equipa multidisciplinar no sistema. Vocês deveriam receber um financiamento suplementar, não é? Deveríamos. Mas o que é que eu estava a dizer é a questão que o Marciano levantou. Eu ia responder a parte da inserção socioprofissional que todas as associações estão a trabalhar neste sentido, a Colmeia, a ADVIC, penso também que sim, e a PEMUD. Isto é algo que tem que ser do sistema. Porquê? A inserção socioprofissional ela é um passo para o adulto ou o jovem que, de facto, como a doutora Maria Helena está a dizer, ter a sua aptidão, encontrar no sistema da formação profissional pessoas capacitadas para formá-los, não é? Mas propriamente o sistema estar aberto para a integração dessas pessoas no mercado de trabalho, com incentivo fiscal a funcionar, sem a burocracia. Porque a empresa... Há dias no encontro, a propósito de uma nova legislação que se pretende, como é vice-presidente também da plataforma das ONG, trataram dessa questão, não é? Nós tratamos de todas essas questões. Não há falta de diálogo com o Estado, até porque o Estado senta na mesa connosco. Quando o Estado precisa desse subsídio, o Estado recorre às associações, não é? As associações têm dado a sua contribuição, não há falta de diálogo, não há falta de... Portanto, nós temos tido essa... Agora, nós precisamos de mais meios para, de facto, não é complementar, é executar, porque nós, as associações estão a fazer o trabalho que o Estado, neste momento, não está conseguindo. As empresas dizem que a burocracia para reaver o benefício fiscal é um processo longo. Vocês abordaram essa questão particular no encontro para ficar na lei? Nós já abordamos. Isto é uma questão, e isto é um elemento da petição. Está claro ali. Não. Eu estou a dizer, no encontro que tiveram há dias. Abordamos, no encontro há toda essa abordagem. Não há o Estado de Cabo Verde não tem, não é nada que as associações estão a dizer aqui que o Estado não tem sobre a sua mesa para decidir, não é? Com participação do INPS, a inserção socioprofissional, o emprego protegido, que é o que nós estamos a falar neste momento, porque o emprego protegido é isto. Eu dou incentivo fiscal às empresas para empresas contratarem as pessoas com deficiência. Não é? As empresas não contratam porque o processo é extremamente burocrático. As empresas dizem-nos claramente que não é um processo, até porque é muito trabalho que não vão, não é? Ou se simplifica, isso em tudo, ao IVA, não é? Há fatura, há tudo. Temos que fazer um trabalho de casa, como eu disse. Neste momento não estamos com uma 30 anos, nós sabemos o que é que nós precisamos de melhorar, não é? Para, de facto, responder à população com deficiência em Cabo Verde. Muito bem. Qual deverá ser, Ângela Lopes, o papel de famílias? Bom, eu digo sempre, a família é a principal base de qualquer indivíduo. É onde o indivíduo nasce e adquire o essencial para viver. Por isso, é essencial que as famílias sejam realmente suporte. Que lá onde não puderem fazer o seu papel em condições, que peçam apoio. Porque há pessoas há famílias que têm necessidades, que precisam de apoio, mas não sabem aonde recorrer. E eu falo sobretudo do interior de Santiago e das ilhas mais isoladas, porque sabemos que Cabo Verde é um país que sofre da insularidade. A insularidade, às vezes, é um problema, a dupla insularidade, eu digo, porque tendo ilhas afastadas com os fracos recursos que temos, é difícil atender a todos como é desejável. E temos famílias pobres que têm muitas necessidades
e que não conseguem simplesmente pedir apoio, dizer, olha, eu preciso disto. E falamos da insularidade em termos de Cabo Verde, pensando na insularidade, no isolamento da pessoa surda, que é um caso excepcional, porque a pessoa surda, além de ter essa dificuldade comunicativa, ela se sente muitas vezes, na maioria dos casos, isolada na própria família, porque tem uma família que não é bilingue, não consegue comunicar na língua gestual, recorrem à mímica e sabemos claramente que nem tudo passa. E uma situação muito preocupante, que me preocupa muito, é a questão da saúde mental na comunidade surda. Se hoje falamos muito da saúde mental na população dita normal, imaginemos uma população que tem esse déficit de comunicação, tem esse isolamento na própria família e tem dificuldades de fazer amizades. Tem dificuldades de fazer amizades, de se relacionar, de dizer o que sente, o que pensa, e não consegue participar em pé de igualdade com os outros por falta de oportunidade. Eu gostaria de frisar aqui que a inclusão não é um favor, é um direito humano que cada um deve levar em consciência e criar condições para que isso aconteça. Estamos num momento onde as tecnologias e a globalização chegou a todos. Todos nós temos o igual acesso às informações, menos a pessoa surda até hoje. Bom, os cegos também têm algumas limitações também, mas parece que já têm facilidade na utilização de internet, telemóvel, redes sociais, não é? Sim. Neste capítulo, os cegos não estão tão mal assim. Agora, o problema tem que ver com meios para fazer a aquisição desse tipo de equipamentos para o uso, porque são equipamentos que, de certa forma, não estão às alturas financeiras de algumas famílias, ou de várias famílias. Então, o problema está a residir. Por exemplo, quando recebe uma mensagem escrita, tem formas de saber o que está lá escrito, não é? O Júlio, tanto no debate em que estamos aqui, o Júlio enviou uma lista no WhatsApp. Eu tive acesso a essa lista, mas sem apoio de ninguém. Li a lista, vi a hora que é para estar aqui, vi quem são os participantes, tudo isso. Quer dizer, há um software que lhe dá essa informação. Nós, no telemóvel, por exemplo, usamos... Eu pessoalmente, há vários, mas eu pessoalmente uso um aplicativo chamado de Vocalizer, né? E nos computadores usa-se também vários. Há o JAWS, há um outro também que agora está a se usar muito, chamado NVDA. Portanto, são esses aplicativos, são esses softwares que não nos dão essa possibilidade. Mas consegue esse software sem pagar nenhum tostão? Há uns que sim, mas há outros que não. Há outros que é para comprar. E aí que é o problema, não é? Quando é para comprar e que serve melhor, aí é que reside o problema. Por isso que eu disse que chegar a esses equipamentos e a esses softwares que é um bocadinho mais complicado. E aí qual é a sinergia que pode existir entre as várias associações? Bom, eu sei que a educação não está aqui para falar em nome do Estado, nem do Ministério da Educação, mas esses softwares podem ser úteis, não é? No vosso trabalho. Com certeza, muito úteis. Nós estamos com um projeto de tecnologia assistiva, justamente com alunos cegos ou com baixa visão, em duas escolas aqui de Santiago. Vamos começar com um piloto, tecnologia assistiva em parceria com o Brasil, com a rede... isso especificamente para cegos, não é? Sim. E são tecnologias extremamente interessantes. Já sabia, Marciano? Dessa informação que a doutora está a passar, eu não sabia. Não sabia para cá. Sim, porque está a ser... é mais a nível da educação
e com alunos que estão nas escolas. Nós já fizemos, a equipa do Brasil já fez aqui visita, já esteve em contacto com os professores, com as famílias, com as escolas, com os alunos também, e agora, na semana passada, tivemos um outro encontro onde já estamos a delinear estratégias para a formação. É pena a primeira coisa é a formação desses professores para a utilização dessas tecnologias. Pois estou a dizer, é pena que não tivessem contactado com a ADVIC, que não há dúvida é a entidade que mais sabe sobre isso em Cabo Verde. Nós não contactamos a ADVIC porque é um projeto em parceria com o Brasil. É o Brasil, especialistas que fazem parte da rede, que estão, e inclusive tem uma senhora que é cega nessa equipa que está a dar esse apoio. E a nível da educação, nós temos a identificação, isso é feito em parceria em articulação com a EMAE, com a equipa multidisciplinar, onde já temos, e os alunos estão na escola, por isso é que nós não contactamos a ADVIC, porque estão inseridos, estão incluídos nas salas de aula. O que eu estou a dizer é se em algum momento a própria associação poderia ter um papel de facilitador e de fazer chegar a informação muito mais além. Não, porque neste caso é específico. Nós, claro que vamos contactar a ADVIC depois, mas nesse primeiro momento é um piloto, então é uma amostra. Nós não vamos ter para todos os alunos surdos neste momento. Vamos começar, não é? Está a falar de surdos? Ou cegos? Cegos, peço desculpas. Cegos. Nós vamos começar com essa amostra, com esses alunos já identificados, que já sabem que vão trabalhar com a tecnologia assistiva, e com a formação dos professores que trabalham com esses alunos já identificados. E esse projeto piloto começa quando? Como eu disse, já começou. Já começou. Estamos já vieram cá, já fizeram visita de terreno, já conheceram, já contactaram as famílias, já conhecem os alunos, os professores, já fizemos reuniões online e agora, em abril, vamos começar com as formações também, à distância, para capacitação dos professores na utilização da tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva é um mundo que permite também ao próprio professor tirar todo o proveito em benefício dos alunos. E quem sabe se não será um instrumento útil na... Exatamente, sim. Exato. Nós começamos agora, não é? Não, eu estou a dizer, eu estou a pensar na utilização e no acesso a esse instrumento que, se a associação tiver, Marciano, pode beneficiar outras pessoas, não é? Exatamente. Assim, se me permitir, por acaso nós recebemos a visita da equipa, né, que esteve cá. Falando a doutora Helena da senhora cega, eu me lembrei que nós recebemos essa visita. De facto, nós recebemos essa visita. E esses recursos são de tal forma importantes, Júlio. Eu, quando comecei a estudar, já tinha uns 22, 23 anos. Fiz todo o ensino básico e passei para o secundário, depois fui para a universidade. Mas era um sacrifício muito grande até chegar tanto o ponto onde estou. Agora, já tenho uma licenciatura, não é? E agora, com esses recursos, agora está-me a dar vontade de fazer uma outra licenciatura, porque vamos ter uma vida muito mais facilitada do que no tempo quando eu iniciei a estudar. Comecei o mestrado, não é? Há 2 anos atrás, interrompi porque achei que não me dava muita satisfação, tendo em conta que eu já não estou com a carreira profissional. Mas estou a pensar em fazer uma licenciatura que me dá alguma possibilidade em fazer algo por conta própria. Eu ainda, desculpa, mas sinto-me jovem ainda e quero levar a vida à frente, né? Então, dá-me esse brio, digamos, entre aspas, precisamente para a facilidade que hoje já existe, que quando eu iniciei a estudar não existia. Sim.
Parece que estás com vontade de falar, não é, Isabel? Não, eu queria só... O que se está a falar aqui, senhora jornalista, são meios de apoios, não é? Para cada tipo de deficiência. A tecnologia assistiva vai beneficiar uma deficiência, não é? Ou várias, porque vai depender do que é a necessidade. Por exemplo, meios de apoio são essas tecnologias canadianas, o aparelho auditivo, a cadeira de roda, não é? Todos esses são chamados meios de apoio porque vai apoiar a pessoa que estiver em qualquer condição, não é? A ter meios para andar, caminhar, ou seja, no seu dia a dia. E esses meios, que, por exemplo, nós estamos a falar a nível da educação de tecnologia assistiva, devem ser comparticipados. Quando falamos da comparticipação, não é? Não é só em termos de terapia, não, os meios de apoio, não é? Não são comparticipados. Não são comparticipados ou são em partes comparticipados. Por exemplo, dou exemplo. É diferente uma pessoa com baixa visão, não é? O tempo do uso de óculos, não é? De que uma pessoa, eu e tu, que usamos óculos normais. Então, deve haver essa diferenciação. Porque o óculos, no caso de uma pessoa com baixa visão, é um meio de apoio, não é? Então, isto é que o sistema deve trabalhar. Não é, por exemplo, naturalmente que os projetos pilotos são importantes, porque mesmo que haja com participação, tem que saber como usar. Por isso é importante também ter profissionais e esses... Agora, também uma coisa para reforçar, mesmo que a ADVIC ou outras organizações têm essas valências, essas formações são atualizadas. Vai permitir também que o trabalho das associações ou organizações melhorem, não é? Porque, por exemplo, a tecnologia assistiva já está a começar há alguns anos e tem materiais e equipamentos importantes que na prática, ajuda muito o indivíduo que estiver em qualquer condição. Portanto, tudo o que nós estamos a falar neste momento, não é? Por isso é que se assinala as datas, como o síndrome de Down, autismo, é precisamente para das aliás, não é sociedades, mas sim os Estados, é o que diz, os Estados tomarem consciência da melhoria dessas políticas públicas em todos os sentidos, não é? Sim. Por exemplo, muitas pessoas ligam que têm pessoas idosas que apanham AVC ou que têm queda na casa de banho, se a colmeia pode emprestar uma canadiana. Ou mesmo para alugar. Sim, há gente que pede também a Cruz Vermelha, não é? Sim, ou cadeira de rodas, não é? Então há todo um trabalho que Cabo Verde deve fazer para a pessoa que estiver nestas condições. Não é? Então penso que este programa tenha esse impacto, aliás, estes programas tenham esse impacto, porque nós queremos que, de facto, o nosso país crie condições para qualquer pessoa que estiver na condição de deficiência encontrar esses meios que, na prática, no seu dia-a-dia, vai precisar para ter a sua autonomia do dia-a-dia. Certo? Muito bem, eu já vi que as associações dialogam entre si, não é? Uhum. Só que esse diálogo é ocasional, é esporádico, é permanente? Não, é permanente. Inclusive, eu vou dar um caso, nós fomos fazer um trabalho na Calheta, São Miguel, há anos atrás. Nós encontramos uma menina que estava na escola, não é? Isto por um problema de bullying, não é? Ela passou a não ir para a escola. Os pais... Tinha uma deficiência? É surda. Surda. Também não havia condições dela frequentar. Nós solicitamos a eficácia, não é? Porque precisávamos de colocá-la em um sítio, não é? A Madre Calcutá conseguimos uma residência, vaga, não é? A residência, e a Associação de Surdos apoiou-nos, não é?
porque ela frequentava, inclusive a Ângela teve um papel muito importante, não é? Porque foi um elo de criar essa sintonia, apoiava pessoalmente, não é? Mas na Calheta ela não tinha condições Então sempre há essas, da mesma forma que a Colmeia também faz isso, as outras organizações. Isto é um diálogo fluente entre as organizações, não é algo que é esporádico, não. Podemos não ter condições para o fazer, mas há sempre esse juntamento. Há um encaminhamento de casos específicos para cada associação. Se eu for fazer um trabalho numa comunidade qualquer, eu encontrar uma pessoa com surdez, sei para que a associação encaminhe. Se encontrar da cadeiras de rodas, também uma pessoa com deficiência motora, sei por onde encaminhar. Há sempre esse juntamento na questão do encaminhamento de casos específicos para cada associação. Muito bem, nós estamos a caminhar para o... Sim. E há esta preocupação com a operação de mapeamento, que o foco é surdos, mas não deixamos ninguém para trás. Encontrando pessoas com outras deficiências, registramos e damos o devido encaminhamento. Sim, eu estava a dizer que estamos a caminhar para o fim do programa, né? Só nos falta fazer uma Assembleia Geral. Não, só nos falta formalizar, acho que já fizemos. Muito bem. Se houver uma porque há pontos comuns, não é? Há pontos comuns. É essa questão aí das canadianas, dos instrumentos de apoio, eu estava convencido que o INPS comparticipava. Não. Tem também esse problema, Marciano? Sim, nós temos. Há casos que contamos com o INPS, mas que não participam. Enquanto há de VIC, se a pessoa tiver... Mas é essa questão de como é que eu posso dizer? De ser contributivo ou não contributivo. Quando é não contributivo, o INPS não participa. Nós temos pessoas com baixa visão mesmo, muito baixa, mas que há pessoas com visão reduzida que devem utilizar óculos. Exatamente. E nesse caso aí, o INPS não participa. Se não for pessoas que têm o INPS, que pagam, que descontam para o INPS, não participa. Na verdade, é o tempo do óculos, não é? Porque o óculos, por exemplo, é comparticipado, não é? Mas uma pessoa com baixa visão, por exemplo, por um período de 2 anos, para a pessoa com baixa visão, o INPS deve fazer uma diferenciação, não é? Para a cadeira de roda, o INPS deve comparticipar. Para a canadiana, o INPS deve comparticipar. Para outros meios de apoio, por exemplo, para surdez ou com baixa audição, o INPS deve comparticipar. Porquê? Porque cai nas famílias que trabalham, que descontam e não beneficiam. Isso, quem necessita de canadiana somos nós, que apanhamos a deficiência adquirida, não são as crianças de nascença, não. 87% da deficiência é adquirida, não é de nascença. São pessoas adultas que ligam para as associações perguntando: vocês não têm auricular, vocês não têm canadiana para alugar, porque não conseguem. E mesmo que querem comprar, não é? Fica caro, sem comparticipação não conseguem. É isto que o sistema deve trabalhar. Eu estava a dizer, todos esses pontos são comuns. Não há associações, poderemos trabalhar com áreas específicas, mas nós precisamos que o sistema, de facto, melhore a sua política pública para nós que estamos a trabalhar diretamente com pessoas, podermos, porque o nosso trabalho é como uma agulha no meio do oceano, não é? Nós podemos querer fazer muito, mas se nós não temos o sistema montado para dar essas respostas que são macros, o nosso trabalho fica nulo, não é? Muito bem. Os óculos são comparticipados para as pessoas que têm, as famílias que têm INPS. Eu neste momento estou com um caso em mãos que nós já decidimos apoiar a pessoa, porque é uma pessoa que não tem INPS, os óculos são bastante caros e não tem meios para comprar.
Então nós procuramos aí algum apoio, conseguimos e estamos a apoiar essa pessoa com a doação desses óculos. E depois, essa questão de consideração do tempo do uso dos óculos para o NPS, de facto é algo que deve ser revisto, porque eu imagino, eu agora passo a usar os óculos hoje, 3 dias, mas a NPS, como participou 3 dias depois, a pessoa pode apanhar uma queda e os óculos partiram, já não, ele tem que custear por meios próprios. Eu posso dizer que no Ministério da Educação, a FICASE tem um programa de apoio para crianças, para alunos que precisam de óculos e não têm NPS. Então, mesmo que tenham, às vezes tem que pagar, tem uma parte que tem que pagar, a FICASE apoia totalmente, na totalidade, os óculos para os alunos. E também o Ministério da Família tem também uma subvenção também para alunos que precisam de óculos, através da Direção-Geral de Inclusão Social. Muito bem. Agradecemos a todos. Ângela Lopes, da Associação de Familiares de Surdos, Presidente da Colmeia Isabel Muniz, Maria Helena Andrade, de Educação Inclusiva da Direção Nacional de Educação, e Marciano Monteiro, Presidente da ADVIC. Hora temos de terminar. Agradecemos a todos. Nós regressamos no próximo dia 28 com uma edição, não se esqueça, segunda-feira às 7 da matina, no primeiro jornal. Bom fim de semana. Muito obrigada. Obrigado. Raio X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista.